Heritelenus. No sexto episódio da quinta temporada em que falamos sobre os heróis, vamos trazer Triptólemo, Perseu e Belerofonte. O culto a Triptólemo na Grécia Antiga estava profundamente ligado à agricultura e aos mistérios de Eleusis. Ele era considerado um dos primeiros a receber o conhecimento da agricultura da deusa Deméter e, portanto, era uma figura central nos mitos relacionados à disseminação do cultivo de cereais entre os humanos. Triptólemo era venerado como um herói cultural, em alguns casos como uma figura semidivina associada à fertilidade da terra e à abundância. Segundo o mito, Triptólemo era filho do rei Seleu de Eleusis. Ele foi escolhido por Deméter para espalhar os conhecimentos agrícolas pelo mundo, após ela o recompensar por sua hospitalidade durante a busca por sua filha Perséfone. Triptólemo viajava em um carro alado dado por Deméter, levando sementes e ensinando o cultivo de grãos em diversas regiões. Assim, ele personifica a introdução da agricultura, um marco de civilização e prosperidade para o mundo. O culto a Triptólemo era particularmente proeminente em regiões associadas aos mistérios de Eleusis. Ele era visto como um intermediário entre os mortais e os deuses na disseminação da agricultura. Era venerado ao lado de Deméter e Perséfone. Triptólemo também era celebrado em Atenas e em algumas comunidades rurais, como símbolo de fertilidade e colheitas abundantes. Triptólemo tinha altares dedicados a ele em Eleusis e em outros locais da Ática, frequentemente associados a rituais que pediam boas colheitas. Seus rituais coincidiam com as celebrações de Deméter e os mistérios de Eleusis. As ofertas feitas em sua honra são os grãos, o pão e outros produtos agrícolas. Durante o plantio, faz-se preces a ele para garantir boas colheitas. Os festivais em que Triptólemo é lembrado são da Tesmofória, como o que propagou a agricultura, e os Jogos da Eleusínia, como o que traz fertilidade à terra e protege as colheitas. Na arte, Triptólemo é retratado com um carro alado segurando sementes ou espigas de trigo. Muitas vezes também aparece ao lado de Deméter e Perséfone como seu discípulo. Geralmente ele é representado como um jovem, por sua renovação e vitalidade. Triptólemo é considerado um herói civilizador, pois fez a transição dos humanos da subsistência caçadora para a agricultura, que foi um dos principais avanços da civilização. Seu culto é uma extensão do culto a Deméter e também é feito em rituais que celebram a fertilidade, a abundância e o equilíbrio entre os humanos e a natureza, sendo um símbolo de gratidão à terra e aos deuses que a fertilizavam. O culto a Perseu, na Grécia Antiga, era discreto, mas ele era venerado como um herói cultural e mítico em algumas regiões específicas. Era visto como modelo de bravura, astúcia e devoção aos deuses. Em certos locais, especialmente na Grécia continental e na Ásia Menor, ele era honrado como fundador de cidades, ancestral de linhagens reais e protetor de comunidades. Perseu era filho de Zeus com a mortal Danae. Zeus se uniu a ela sob a forma de uma chuva de ouro. Entre os feitos mais conhecidos de Perseu são a derrota a Medusa, usando a cabeça dela como arma, a libertação de Andrômeda, do monstro marinho, se casando com ela, e a fundação da cidade de Micenas. Também há um mito de que do sangue da Medusa nasceu o cavalo alado Pégaso, e que Perseu montou Pégaso para ir salvar Andrômeda. Embora não fosse um deus, Perseu era honrado como herói em várias regiões, como em Micenas, como seu fundador, na ilha de Céfiros, onde passou sua juventude, em Jopa ou Jafa, onde o mito de resgate de Andrômeda teria ocorrido, e em locais colonizados pelos gregos ao longo da costa da Ásia Menor, como protetor dessas cidades. Alguns altares e pequenos santuários eram dedicados a Perseu, associados a seus mitos. Seu culto segue os padrões típicos de veneração aos heróis, incluindo libações e ofertas de alimentos para pedir proteção ou coragem. Perseu é considerado um exemplo de virtude, coragem e devoção aos deuses. Como fundador mítico de cidades, é visto como um símbolo de estabilidade e prosperidade para a comunidade. Seus feitos, como o uso da cabeça da Medusa para transformar os inimigos em pedra, demonstravam inteligência estratégica, além de força bruta. Na arte grega, Perseu era representado segurando a cabeça da Górgona, com arquebíceas, a sacola que lhe guardava a cabeça da Medusa, com sandálias aladas que lhe foram oferecidas por Hermes, simbolizando sua velocidade e capacidade de atravessar grandes distâncias,
e com o elmo da invisibilidade dado por Hades e usado por Perseu em sua luta contra a Medusa. Além da ajuda de Hermes e Hades, Perseu teve a ajuda de Atena ao oferecer o escudo da égide para ele vencer a Medusa. Essas ajudas divinas reforçam a ideia de que os heróis precisam do favor dos deuses para triunfar. Perseu então permanece uma figura que simboliza coragem, astúcia e conexão entre humanos e deuses. Depois de Perseu devolver Pégaso, Atena domesticou o cavalo alado e ofereceu ao herói Belerofonte, que o montou para combater a Quimera, e é dele que falaremos agora. Belerofonte é um símbolo de coragem, astúcia e triunfo sobre adversidades sobrenaturais. Ele era um príncipe de Corinto, que originalmente se chamava Hipônoo, e recebeu o nome Belerofonte após matar um homem chamado Béloro. Com a ajuda de Atena, ele montou o Pégaso e derrotou a Quimera, uma criatura monstruosa que aterrorizava a Lícia. Além da Quimera, Belerofonte venceu diversos desafios impostos pelo rei Ióbates da Lícia. Porém, em sua arrogância, tentou voar até o Olimpo montado no Pégaso e Zeus o derrubou por sua presunção. Belerofonte não foi amplamente cultuado, mas recebeu honras heróicas em regiões associadas à sua história, especialmente em Corinto e na Lícia. Como Pégaso era associado a fontes naturais, como a fonte de Hipocrene no Monte Hélico, os locais de culto relacionados a Belerofonte incluíam santuários próximos a essas fontes. Alguns estudiosos sugerem que Belerofonte poderia ter tido altares dedicados a ele em Corinto como herói fundador ou protetor. As festividades em Corinto também incluíam competições ou narrações épicas de seus feitos. Seus rituais seguem um modelo típico de veneração aos heróis, recebendo ofertas de grãos, vinhos ou flores. A libação a Belerofonte e aos demais heróis é do tipo coés, vertido ou derramado ao solo. Como vencedor do monstro da Quimera, Belerofonte é um símbolo de vitória contra o caos e selvageria, e a sua habilidade de montar o Pégaso torna símbolo de inteligência, determinação e bravura. Já a sua tentativa de alcançar o Olimpo e sua queda subsequente servem como um lembrete do perigo da híbris, que é a arrogância ou o orgulho excessivo. Na arte, Belerofonte é retratado montado em Pégaso, combatendo a Quimera com uma lança ou com uma espada. Essa representação se parece muito com a de certo santo moderno. Homero menciona Belerofonte na Ilíada como exemplo de bravura. O herói Belerofonte, então, é cultuado como um símbolo de coragem e triunfo sobre adversidades extraordinárias, mas também como um aviso contra a híbris. No próximo episódio falaremos de heróis da literatura, como Édipo e Antígona, e dos juízes do submundo. Fiquem conosco!